Boa noite a todos. Mais uma aula sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Essa aqui é a nossa 9ª aula e o 9 é um número muito auspicioso, porque 9 são os principais processos de devoção a Deus, são as principais práticas de devoção a Deus. Então, essa aula é uma aula auspiciosa. E o que é auspicioso? Auspicioso, as pessoas usam muito esse termo, né? Mas auspicioso é algo que vai nos dar mais fé, mais devoção a Deus, mais serviço devocional a Deus. Isso é uma coisa auspiciosa, né? Se não for para Deus, não é auspicioso. Bom, o tema hoje é como enfrentar as dificuldades que todos nós temos, né, no dia a dia. Então, eu escolhi esse tema porque ontem eu li uma aula do meu guru instrutor, né, Srila Acharya Maharaj. Ele está na foto aqui do meu lado, né, Srila Acharya Maharaj. Ele é meu guru instrutor, ele vive na Índia. E ontem eu li uma aula dele e é bem o que o pessoal está perguntando mesmo, a dificuldade que todo mundo tem de compreender por que sofremos, né? Por que um sofre mais que o outro, e cada um tem o seu problema, mas todos nós temos problema. No mundo material não tem como não ter problema. Então, o caminho não é ficar se lamentando, ficar achando que nós somos coitados, né? O caminho qual é? Eu vou falar sobre o caminho. Mas primeiro eu vou falar sobre as 9 misérias do mundo material. Então, o Bhagavad Gita, né, Krishna, próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele falou isso para o seu devoto e querido amigo Arjuna. Então, ele falou, temos 3 misérias materiais. Quais são essas misérias materiais? Elas têm um nome em sânscrito, mas para não confundir vocês, eu vou falar direto quais são as misérias materiais. A primeira miséria material que nós temos, e praticamente todos nós temos, é miséria do corpo. O que seria a miséria do corpo? Seria a saúde mental e a saúde física. Na verdade, a miséria não é a saúde, a miséria é a doença. Então, a miséria seria a doença física e a doença mental. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter esse tipo de doença, ou mental ou física, ou ambas. Porque ninguém morre, ninguém abandona o corpo se não tiver uma doença. Eu tinha um conhecido meu, ele falava, que bom, né? A pessoa dormiu, ela morreu dormindo, né? E ela morreu com saúde. Quer dizer, com saúde ninguém morre. Se você tem algum problema físico, às vezes não é detectado no momento, mas todo mundo que abandonou o corpo, ele tinha algum problema de saúde. E fez com que os órgãos parassem de funcionar, principalmente o coração, mas a morte ocidental hoje é considerada abandono do corpo, né? A morte, quando é a morte cerebral. Então, esse primeiro tipo de miséria, todos nós vamos passar algum dia ou já passamos, né? A segundo tipo de miséria que o ser humano enfrenta, não só o ser humano, mas toda a alma, seria as adversidades, fenômenos da natureza. O que seriam os fenômenos da natureza, né? Os fenômenos da natureza são, por exemplo, terremoto, maremoto, tsunami, enchente, né? Então, todos nós vemos isso acontecer, mas às vezes não acontece com a gente. Mas no noticiário nós vemos sempre isso. Em São Paulo, enfim, o Brasil está passando por isso, né? Muita chuva, muita chuva. Isso também é fenômeno da natureza. Então, o que fazer contra isso? Não temos o que fazer. Isso daí está relacionado ao nosso karma. Não só isso, mas a primeira miséria material também está relacionada ao nosso karma, né? Então, por exemplo, eu vi outro dia no noticiário, acho que na última ou penúltima enchente que teve em São Paulo, e aí o morro desbarrancou. Mas antes do morro desbarrancar, a mãe pegou 3 filhos que ela tinha e saiu da casa correndo, porque ela escutou estralos. E aí ela escutou aquele barulho, estralos, ela saiu correndo da casa. O marido estava trabalhando, foi durante o dia. E aí ela salvou, aparentemente, os 3 filhos e ela. Só que um dos filhos voltou para casa para pegar algumas roupas, algum brinquedo, não sei, mas ele voltou para casa para pegar algo. E o que aconteceu? No momento que ele estava dentro de casa, o morro desbarrancou e ele morreu, ele perdeu a vida. Né? Ele perdeu, a alma deixou aquele corpo que ele tinha.
Então, por que isso? Por que os outros dois não? Por que a mãe não? Ela sofreu, claro, ela perdeu a casa, ela perdeu o filho, né? E, enfim, ela perdeu tudo que ela tinha, material, e ainda perdeu alguém da família, muito querido por ela. Então, era o karma dela acontecer isso, e era o karma da criança ter abandonado o corpo naquele momento, porque senão ele não voltaria. E o desmoronamento também não aconteceria justamente na hora que ele estava lá. Então, ou seria antes ou seria depois. E a gente vê vários exemplos disso quando cai um avião e um só se salva, ou dois, né? E às vezes acontece um acidente de carro e todo mundo morre ou um se salva, né? Então, é muito comum ver isso. Por quê? Porque era o karma daquela pessoa não morrer naquele instante. Tudo está relacionado com o nosso karma, tudo está relacionado com as ações que fizemos e agora estamos cumprindo a reação de tudo isso. E a terceira miséria que nós temos é em relação a outras almas. Como assim em relação às outras almas? Por exemplo, vírus, bactéria, todo mundo está vendo o noticiário, né, de jornal, em todo lugar, hoje só se fala do coronavírus, né? Então, o coronavírus é uma alma que está dando miséria para nós. Mas não é só o coronavírus, é o mosquito que traz a dengue, né? Qualquer alma que causa algum transtorno para nós. Isso daí também é uma das misérias. Então, o Bhagavad Gita, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Há mais de 5.000 anos atrás, ele comenta isso. O Bhagavad Gita está do meu outro lado, do lado direito meu está meu guru, instrutor, do lado esquerdo está o Bhagavad Gita, a escritura sagrada, que o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele falou para o seu devoto Arjuna. Então, não temos como fugir dessas misérias materiais. Se ela já está estipulada para cumprirmos ela, não temos como fugir. Então, a maioria das perguntas e comentários que me mandam pelo WhatsApp, né, é justamente sobre isso. Eu tenho tal problema de saúde, eu tenho tal problema de relacionamento, eu tenho tal problema com meu filho, eu tenho tal problema. Enfim, todos nós temos problemas, né? Não temos como fugir disso. O que podemos fazer? Como enfrentar o problema da melhor forma possível. Porque nós temos que pensar que o problema, na verdade, é uma dádiva de Deus. Mas como assim? O que você está falando, né? Como o problema é uma dádiva de Deus? Porque fizemos ações ruins para algumas almas nas vidas anteriores e temos que cumprir a reação dessas ações. Mas Deus não é ruim, Deus está dando a oportunidade. Qual a oportunidade que Ele está nos dando? A oportunidade de resgatar a dívida. Porque não tem como você resgatar uma dívida de um mal que você fez a alguém sem passar pelo mesmo sofrimento daquela alma. Deus criou isso, e Deus é a suprema personalidade de Deus. Ele é supremo, ele é perfeito, não há nenhum equívoco com Deus. Deus faz tudo perfeito para nós. Então, o ambiente em que vivemos, tudo é perfeito. A doença que nós temos é perfeita, a família que nós temos é perfeita, tanto do lado bom como do lado ruim. Porque normalmente a gente só pensa no lado ruim. Ah, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas a gente não enxerga o nosso lado bom, que nós temos uma família boa, às vezes, nós temos saúde, às vezes, nós temos condição financeira de viver bem, às vezes, educar os filhos. Nós só olhamos o olhar do que é ruim que está acontecendo conosco. Isso daí, os gurus e as nossas escrituras falam, isso é o olhar de mosca. O que seria o olhar de mosca? Existe o olhar de abelha e o olhar de mosca. O olhar de mosca é aquilo que só vai ver o defeito, só vai ver a coisa ruim. Então, por exemplo, fazer uma analogia. A pessoa vem na sua casa e a sua casa está limpinha, toda pintada, novinha, você trocou o piso, você trocou, enfim, a tua casa está perfeita. Mas claro que nada é perfeito no mundo material, algum defeito tem. O pintor fez algum defeito, o colocador de piso não colocou o rejunte direito, ele não fez a esquadria, você olha o piso, está torto de um para o outro, nada é perfeito, no mundo material nada é perfeito. Aí uma pessoa que tem o olhar de mosca, o que ela vai fazer? Ela vai chegar na sua casa, ela vai ver o defeito. Se tem 99,9% de tudo perfeito, ela vai olhar aquele 001 errado.
que não está perfeito. Esse é o olhar de mosca. E qual é o olhar de abelha? O olhar de abelha é aquela que vai no néctar, ela vai no pólen, ela vai na flor, ela vai no que é belo. Então, ela vai olhar o que é belo, ela não vai olhar o defeito que nós temos. Por isso que nós temos que ter sempre o olhar de abelha. Não temos que ter o olhar de mosca com nada, nem com o companheiro, nem com o amigo, nem com o chefe. Todo mundo faz algo bom e todo mundo faz algo mal. Então, temos que sempre olhar o lado bom de todos. Não ficar olhando e aquela picuinha, e olhando e falando mal, e fazendo fofoca, falando mal da pessoa, falando mal disso, daquilo, do presidente, de quem for. Não temos que ter esse olhar. Isso daí vai atrapalhar nossa vida devocional. Isso vai atrapalhar, porque Deus não gosta disso. Deus não gosta que falamos mal dos outros. Deus não gosta que apontamos o dedo para ninguém. Porque quando apontamos o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando na nossa direção. Sempre. Então, nunca devemos apontar o dedo para ninguém. Nunca devemos procurar o defeito nos outros. O meu guru, o meu guru iniciador, né, meu Diksha Guru, ele foi uma vez no aeroporto, ele teve que preencher um formulário. Isso quem contou foi uma devota que estava com ele, há muitos anos atrás, isso. E aí ele chegou no aeroporto e aí estava escrito lá, qual a sua religião? Né? Normalmente tem essa pergunta, hoje em hospitais perguntam, em vários locais perguntam. E aí os devotos que estavam do lado, os seguidores dele, falaram, coloca hinduísmo. Né? Porque se fala o nome que nós seguimos, que é o Vaishnavismo, é um nome muito... não é comum. Então falaram, fala hinduísmo, né? Escreve hinduísmo. E aí ele pegou, ele começou a escrever. E aí quando os devotos viram, ele escreveu, minha religião é não olhar o defeito dos outros, olhar os meus próprios defeitos. Então, você vê um mestre espiritual, um acharya. O que quer dizer acharya? O título acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, um devoto puro como ele quis passar isso para os discípulos, né? A minha religião é não olhar o defeito dos outros, olhar os meus próprios. Por quê? Porque todo mundo tem muito defeito. Então, se nós nos concentrarmos nos nossos defeitos e tentar eliminá-los, não vamos ficar com tempo de olhar os dos outros. Porque esse negócio de ficar olhando os outros não leva a lugar nenhum. Nós perdemos durante o dia várias horas ou minutos, depende da compulsão de cada um, mas quem não perde tempo olhando o Instagram, olhando o Facebook, e é algo produtivo para a vida devocional, para Deus? Não, estamos olhando que tal pessoa está na praia, tal pessoa fez isso, tal pessoa comprou um carro novo, isso daí vai causar os 6 inimigos que nós temos, a inveja, a cobiça, a ira, a loucura, né? Então, isso daí não é bom para a nossa vida devocional. E, na verdade, a nossa missão, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati e o Parampará, o Guru Varga, que é a Associação Discipular de Gurus, eles estão nos orientando para nos conectarmos com Deus. Não para nada material, é nos conectarmos com Deus. Então, como enfrentar da melhor forma possível essas adversidades que eu falei, esses 3 modos de misérias materiais que nós temos, né? O caminho é servir Deus, porque Deus ele nos deu essa oportunidade de resgatar, e não temos como evoluir espiritualmente se não resgatarmos o que fizemos de mal para as outras almas. E aí temos que servir Deus. Por quê? Porque no momento que servimos Deus, não vamos mais causar nada de ruim para as outras almas. Quando servimos Deus, por que não causaremos nada de ruim para as outras almas? Porque Deus, na verdade, ele deixou as escrituras, mas ele mandou o guru, o discípulo dele, o devoto puro, descender para esse mundo e nos ensinar o que fazer. Então, o guru, o mestre fidedigno, ele vai nos ensinar o que fazer. Para quê? Para nos conectar com Deus. Então, ele vai dar orientação, ele tem livros, ele tem aula, inclusive, todo dia eu posto no meu grupo do WhatsApp, meu grupo não, mas um grupo que eu criei, porque nada é nosso, tudo é de Deus, né? Quando a gente fala meu isso, meu aquilo, nada é nosso, tudo é de Deus. Ele é o dono de tudo, ele é o supremo.
Ele é o supremo desfrutador. Ele manda em tudo. Nós somos somente usados por ele. Mas o nosso ego é muito grande e não gostamos de ouvir isso, que nós somos manipulados por Deus. Então, as escrituras, os gurus falam, nós somos como marionetes. Não sei se todo mundo sabe o que é marionete, mas são aqueles bonequinhos que alguém está lá em cima manipulando com umas cordinhas, movimentando o braço, a perna. Então, na verdade, nós não mandamos em nada praticamente. O nosso livre-arbítrio é muito pequeno. Deus manda em tudo, ele orienta tudo, né? E através do guru, do seu discípulo, que ele mandou vir para a Terra, porque o guru ele estava no mundo transcendental com Deus. Ele vivia com Deus, né? E aí ele veio nos orientar, ele veio nos dar a verdade. E temos que seguir o processo que o guru orienta, porque não adianta nós recebermos a iniciação, né? Existe uma iniciação espiritual, nós ganhamos um nome espiritual, meu nome espiritual é Damodara Das, Das quer dizer servo, e Damodara é Krishna pequeno, né? Uma forma de Krishna quando ele é criança. Então, ele dá um nome espiritual, ele dá Kantimala, como eu já falei nas outras aulas, esse colar que eu uso de uma planta sagrada, Tulasi Devi, e ele nos dá a Japamala. A Japamala é um terço, com 108 pontas. Então, nessa iniciação, o mais importante de tudo, ele nos dá o Mahamantra Hare Krishna. E esse Mahamantra Hare Krishna, ele vem com a potência de Deus quando você recebe de um guru espiritual, transcendental, de um guru autêntico, fidedigno. Porque através dele, se você seguir tudo que ele falar, você vai conseguir ir para o mundo transcendental, chegar lá. É um caminho longo, não é fácil, mas como que pode ser fácil algo que é eterno? Algo que só tem felicidade. Você imagina um lugar que não tem problema, só felicidade. Então, todos estão buscando a felicidade plena aqui no mundo material. Não existe felicidade plena no mundo material. O mundo material é uma réplica deturpada do mundo transcendental. Então, quando nós queremos ter algum... eu quero ter um alívio na minha doença, mas todo o resto é perfeito para a pessoa. E como eu falei, ela só vai olhar a doença. O outro tem tudo perfeito, tem saúde, tem tudo, mas ele tem alguma dificuldade financeira. Então, ele só olha a dificuldade financeira. Então, o mundo transcendental, ele não tem nenhum problema, ele é eterno. E nós temos a consciência plena de Deus lá. Nós podemos ser amigos de Deus, nós podemos ser familiar de Deus, nós podemos ser só servos de Deus, enfim, tem vários tipos de relacionamento no mundo transcendental. Então, o objetivo final da alma é amar a Deus sobre todas as coisas, prema, amor puro por Deus. E quando tivermos uma gota de prema, de amor puro por Deus, ele vai nos levar para esse lugar maravilhoso. Como eu sei que lá é maravilhoso? Eu não sei. Eu nunca estive lá. Nunca ninguém esteve lá. Somente os gurus que descendem para esse plano tiveram lá. E os avatares de Krishna. Né? Nós nunca tivemos lá, porque uma vez chegando a esse plano, nós não voltaremos para o sofrimento. Porque o mundo material é o mundo do sofrimento, não tem como escapar disso. Né? Que nem eu falei na última aula, por mais que dê tudo certo, no final dá errado, porque nós vamos abandonar o corpo. Então, por mais que tudo dê certo na sua vida, no final não é eterno, o corpo não é eterno. E qual a diferença de corpo e alma? O corpo não é a alma. E a alma não é o corpo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós não somos o corpo, nós somos a alma. E nós estamos iludidos. Nós nos identificamos com o corpo. O meu corpo está doente, o meu corpo está assim, o meu corpo está gordo, o meu corpo está magro, o meu corpo está ficando com o cabelo branco, o meu corpo está ficando careca, o meu corpo isso, mas isso é uma ilusão, nós não somos o corpo, nós somos a alma. E a doença maior não está na nossa parte física nem mental, a doença está na alma, por isso estamos no mundo material. A nossa alma está muito doente, a nossa alma está muito doente. E qual é a doença da alma? A doença da alma é ilusão. Nós estamos iludidos. Por que estamos iludidos? Porque nós queremos que todo mundo nos sirva. Por isso estamos no mundo material, nós escolhemos, em vez de servir Deus, nós escolhemos ser servidos. E ao passo, no momento que você é servido, você está criando um karma ruim.
Porque todo mundo reclama o Brasil tem muito corrupto, não só o Brasil, mas, né, vamos puxar para o Brasil, tem muito corrupto, mas só existe o corrupto porque tem o corruptor. Se ninguém fizer um suborno, se ninguém der um dinheiro para o guarda de trânsito rodoviário, porque ele vai te aplicar uma multa e vai ser mais cara a multa, ele não vai ser corrompido se você não está corrompendo ele. Da mesma forma, se você está desfrutando, se você está sendo servido, alguém está te servindo. Não existe como não ter isso. Isso vai criar o karma, né? Isso vai criar o karma ruim. Então, nós escolhemos, e a alma está doente, por quê? Porque ela sempre quer cada vez mais ser servida. A alma sempre quer ser servida. E o nosso falso ego é o maior inimigo que temos também. Por quê? Porque o nosso falso ego quer que todo mundo nos sirva, que nós somos superiores, todo mundo se acha superior ao outro, né? A pessoa pode falar, mas eu não acho isso, mas lá dentro, no âmago do coração, ela acha, ela pode não expressar isso para os outros, mas ela acha. E de alguma forma ela acha que ela é superior, em algum momento ela vai achar que ela é superior. Então, Deus ele faz todo esse arranjo do sofrimento para nós, né, para resgatarmos o que fizemos para as outras almas. Isso não é ruim, faz parte do processo de evolução espiritual e temos que servi-lo, o caminho é servi-lo. E como vamos servir Deus? Através do seu representante fidedigno, o Guru. Então, temos o Guru fidedigno, autêntico, e ele vai nos instruir. Mas, como eu estava falando, ele vai pôr a semente da devoção, né? E um nome que é meio complicado para nós é Bhakti Lata Bija. O que quer dizer isso? Bhakti é devoção, Lata é trepadeira, Bija é a semente. Então, o Guru, quando ele dá o Mahamantra Hare Krishna na iniciação para o devoto, para o discípulo, ele vai dar a semente da trepadeira devocional. E todo dia temos que regar essa semente. Porque se você pegar uma semente e colocar na terra, se você não regar, a semente morre, ela nem nasce, na verdade. Se ela nasceu e você não regar todo dia, ela acaba morrendo por falta de nutriente. Qual é o nutriente da nossa alma? O nutriente da nossa alma é cantar o santo nome Hare Krishna. Eu vou repetir o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse santo nome Hare Krishna, ele vai limpando a nossa alma. Se ele tiver a iniciação do Guru, se o discípulo tiver a iniciação do Guru, se ele ainda não tem a iniciação do Guru, esse Mahamantra Hare Krishna, ele é tão poderoso que mesmo sem a potência de Deus, porque Deus vai transmitir para o Guru e o Guru transmite para a gente, ele vai ter a limpeza o quê? Da mente, do intelecto e do ego. Então, mesmo sem ter a iniciação do Guru, por isso cantem o tempo todo, se puderem, esse Mahamantra. Está em casa, descascando batata, cozinhando, no banho, no carro, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar. Cante esse Mahamantra, Hare Krishna, o grande mantra da era de Kali Yuga. Falando em era de Kali Yuga, para não esquecer, porque a nossa memória é muito fraca, né? E a idade vai chegando, você vai ficando cada vez com menos memória, como é o meu caso. Então, vamos ter um festival no dia 9 de março agora, segunda-feira que vem. É o festival mais importante para nós, porque é o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus, Shriman Mahaprabhu. Deus veio a última vez na Terra há 534 anos. Agora, dia 9 de março, vai fazer 535 anos que ele veio para a Terra. Para quê? Para nos dar a libertação, para nos dar o Mahamantra Hare Krishna, para nos dar misericórdia. Então, vamos fazer um grande festival aqui no Templo de São Paulo, na rua Sapucaia, número 1107, na Moca. Eu vou repetir, rua Sapucaia, número 1107, na Moca. Então, vamos fazer uma grande festa a partir das 19h30. 19h30 terá o começo da festa, do festival. E ainda mais importante, muito, muito, muito auspicioso, nós vamos ter a instalação da deidade de Shriman Mahaprabhu no Templo de São Paulo.
Eu estou falando isso em primeira mão para vocês, ainda não foi divulgado nas mídias, mas o que seria a deidade? A deidade é Deus na forma de qualquer material, na forma de uma pedra, uma estátua na forma de uma pedra, de granito, enfim, de várias formas. Ele vem nessa forma para quê? Para nos dar a misericórdia. Porque como que vamos amar algo abstrato? Como que vamos amar algo que não vemos? Como que vamos amar algo que não servimos diretamente? Então, a deidade, Deus nos criou essa oportunidade. Todo dia, na nossa missão, na nossa filosofia Gaudeya Vaishnava, oferecemos comida para Deus, oferecemos água para Deus. E quando digo comida, é comida, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, batata, verduras, legumes, frutas, tudo, sorvete, oferecemos tudo, leite, porque Deus adora leite, Deus adora iogurte, Deus adora paninho, um tipo de queijo que fazemos na hora. Então, vamos ter a instalação dessa deidade de Shriman Mahaprabhu, e ele está vindo para São Paulo, para o Templo de São Paulo, pelo arranjo, pela misericórdia de Shila Acharya Maharaj, que nos deu essa misericórdia, e através de Shila Trivikama Maharaj, que agora ele que trouxe para cá, para o Templo de São Paulo também, essa deidade. Então, pela misericórdia de todo o Parampará, de todos os gurus, de Krishna, de Mahaprabhu, ele está vindo para o Templo de São Paulo. Então, teremos a estátua dele, a Murti, é chamado Murti dele, e faremos um grande festival. Estão todos convidados para esse festival. E quem quiser pegar meu WhatsApp também, para receber as aulas de Shila Acharya Maharaj, as aulas de outros gurus da nossa missão, entre em contato comigo, eu adiciono no grupo do WhatsApp. O WhatsApp, o meu telefone é 11, São Paulo, 11 99576 0146. Vou repetir, 11, São Paulo, 99576 0146. E como que vamos servir Deus? Vamos servir Deus através do Guru. E sem servir Deus, Maya, a ilusão, vai nos dominar. Ela vai nos afastar da devoção. Então, temos que fazer o processo diário. Cante o santo nome diariamente, o Mahamantra Hare Krishna diariamente. Eu vou colocar agora o Mahamantra Hare Krishna, que eu coloco toda a aula, porque ele é muito importante. E cantem junto agora, porque ele é muito importante. E depois não cantem somente uma vez por semana aqui, cantem em casa. Quem quiser, é só mandar o seu WhatsApp para mim, ter contato comigo, eu passo essa gravação para você. E aí você está em qualquer lugar, você põe fone de ouvido, ou você canta, porque é muito fácil decorar. São 3 nomes de Deus, Hare, Krishna e Rama. Não tem dificuldade, é só escutar um pouquinho, você vai pegar a sequência de como se canta esse Mahamantra Hare Krishna. Vamos escutar agora Mahamantra Hare Krishna. Enquanto escutamos o mantra, eu vou colocar a foto do Templo de São Paulo. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Esse é o Mahamantra Hare Krishna, o grande mantra da era de Kali Yuga, o principal mantra. Existem milhares de mantras. Tem pessoas que estão falando, tem um mantra diário, tem um mantra disso, mantra aquilo, mas é o próprio Deus falou, esse é o grande mantra, Mahamantra. Não perca tempo, cante esse mantra, Hare Krishna. Temos uma pergunta aqui da Joana. Ela fala assim, a doença, a ilusão, não foi criada por Deus, e sim pelo homem, em ilusão. Então, Joana, na verdade, tudo é criado por Deus. Deus criou tudo. O homem não cria nada. O homem não cria nada. Tudo que a gente pensa já existe. Isso Srila Siddhar Maharaj, o guru fundador da nossa missão, ele fala, tudo que o homem pensa já existe. Se você pensa em algo, existe. A mente não cria nada. Quando tem um compositor, um cantor, um poeta, qualquer criação, um artista plástico, e a pessoa fala, nossa, como eu sou bom, olha que canção eu fiz. Ele conseguiu captar do éter, porque tudo está no éter, tudo está no espaço. Não criamos nada, né? Tudo é criado por Deus. Então, por que Deus criou a doença? Aí você pode pensar e questionar, então Deus é ruim? Não, ele quer que a gente sofra? Não, ele dá o livre-arbítrio. Se você faz outra alma sofrer, ele criou o karma para quê? Para você cumprir o mesmo sofrimento que você causou. É algo muito justo, muito honesto. Ninguém sofre por acaso. Se eu estou sofrendo é porque eu causei mal a alguém em outras vidas. Como eu falei na última aula, na penúltima aula, né? Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Todo mundo que sofre, todo mundo que é alegre, todo mundo que tem um bom condição material, ele fez algo para ter isso. Ele fez algo material para ter isso de bom material. Ele fez algo de ruim material para ter isso de ruim material agora, né? E tem a diferença do que você servir Deus, aí você não produz karma, você produz mérito espiritual. E você vai começar na próxima vida a partir do que você parou nessa, quando você abandonou o corpo. Porque a alma é eterna, a alma não morre. Então, o homem não criou a doença. Assim, ele criou condições para que a doença se instale nele. Essa daí é a definição melhor. Quando você for pegar um próximo corpo, todo mundo vai abandonar esse corpo. Quem está me assistindo, todo mundo vai abandonar esse corpo que a alma habita agora. Então, na próxima vida, teremos o corpo de acordo com o quê? Com o que fizemos nessa vida e nas anteriores. De bom, de ruim e mérito espiritual. São 3 fatores que vão nos dar o próximo corpo. Pode ser como animal, como ser humano, como planta, como inseto, como qualquer coisa. Deus ele vai colocar a alma no corpo correto para cumprir o que fizemos. Tanto de bom, como de ruim, como de mérito espiritual. Por isso que devemos servir Deus, porque servindo Deus é a única forma de termos mais chance de voltar como um corpo humano. A chance de voltarmos como um corpo humano, se não servirmos Deus, é muito pequena, é 1%. Então, de cada 100 pessoas que não servem Deus, somente uma vai voltar como um corpo humano. O resto vai voltar em outro corpo. Não sabemos qual, mas não no corpo humano. Então, temos que servir Deus. É a única forma de sairmos dessa roda de reencarnações, a roda de samsara, né? E o mundo material é o mundo do sofrimento. Não tem como ser perfeitamente feliz no mundo material, somente no mundo transcendental. Então, o Guru ele veio do plano transcendental para quê? Para nos ensinar como chegar lá. Essa é a função do Guru, fidedigno, autêntico. Ele não está preocupado, ele não quer nosso dinheiro, ele não quer fama, ele não quer poder, ele não quer nada. Você vê a vida de um guru autêntico, ele tem tudo muito simples, ele não quer nada para ele quer tudo para os outros, mas para os outros de que forma? Dando a consciência eterna, dando o mérito espiritual, não algo temporário. O guru não vai te instruir para dar algo temporário, ele quer algo eterno para você. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Qualquer dúvida, pode me mandar o WhatsApp, a mensagem. Não só você, mas qualquer pessoa.
que tiver a dúvida, pode me mandar. E compareçam, se puderem, no Templo de São Paulo, como eu falei, dia 9 de março, às 19h30, vai ser o aparecimento de Deus. O dia comemoraremos o aparecimento de Deus na Terra, e além disso, para nós seria tipo um Natal e Ano Novo, porque o nosso calendário, o nosso ano começa na terça-feira, dia 9. Todo ano muda porque o calendário nosso é lunar, não é solar. Então, todo ano muda a data, mas mais ou menos é março, fevereiro, março, abril, gira em torno disso. Então, compareçam e confirmem a presença. Me mandem o WhatsApp, confirmem a presença, porque no final faremos um jantar muito auspicioso, com muitas preparações, e temos que saber o número de pessoas que virão para não deixarmos ninguém, não com fome, mas assim, satisfazermos plenamente, não só a alma, porque um grão de arroz, meio grão de arroz do que foi oferecido para Deus, já é prachada, já vem como misericórdia, não é a quantidade, é a qualidade. Mas também, se você avisar, nós vamos satisfazer a sua parte física, o seu corpo, tá? Dandavat Pranam, a reverência que eu faço a todos,